E o que você precisa entender? Que o movimento dos mercados, do preço dos ativos, ele se antecipa ao movimento da economia. Então, se a gente está observando agora uma alta, poxa, no preço das ações, uma alta nos fundos imobiliários, né? Uma queda do dólar, pô, uma queda dos juros futuros, o que isso está entendendo? Nos dá a entender que nos próximos meses e anos a gente deve colher um ciclo mais positivo em termos econômicos, tá? E quando a gente olha, né, destacando em termos econômicos, muito provavelmente, muito positivo, os ativos estão fazendo o quê nesse momento? Estão já antecipando o próximo ciclo, que normalmente é mais negativo, né? Então tem que tomar cuidado com capa da The Economist, né, ou outros veículos que cobrem única e exclusivamente economia, porque normalmente eles têm esse pé trocado. Eles estão olhando os dados econômicos, enquanto o mercado ele tende a antecipar, às vezes em bons anos, aí o que vai ocorrer com a economia, tá certo? Tem um episódio legal de uma série tá no Netflix, que é Alice in Borderland, acho que é o nome. E é basicamente um Jogos Mortais. Assisti, sim. Meio bizarro, né? Você falar assim. Mas é tipo um Jogos Mortais com um anime, só que real life. Caraca! É muito louco lá. É isso, Meu namorado é isso. botou pra assistir, mas é legal. Não vem não, cara. Você gostou. Não, é maneiro, pô. É bom mesmo. É maneiro. E tem um episódio que tem um jogo lá que cada um tem 4 pessoas e cada uma pessoa tem que chutar um número de 0 a 100. E aí a pessoa que chutar mais longe da média meio que morre. E aí qual o dilema de fazer isso? Se você chutar de 0 a 100, você vai chutar no 50. Na verdade, quem chutasse mais longe, de 80% da média. Tem esse detalhe que é bastante importante. Então é um pouquinho sempre abaixo da média do chute. E aí, se você tiver 4 pessoas, ou qualquer número de pessoas, e elas tiverem que chutar um número de 0 a 100, a média vai ser 50. Mas, se você chutar 50, você vai ficar longe do 80% da média, que é o que você tem que ficar próximo. Então você vai chutar um pouco menos. E aí a média vai baixar. Se todo mundo E pensar aí, assim... se todo mundo pensar assim, 80% é um pouco mais baixo também. E aí você fica indo nesse jogo. Por que isso é muito bom para você trazer para a Bolsa de Valores? Porque ela funciona exatamente assim. Ninguém quer investir no ativo no valor justo dele. Você quer investir um pouco mais barato, então você quer se antecipar, porque senão você não vai ganhar dinheiro. Só que você pensa a mesma coisa. Todo mundo quer se antecipar. E se todo mundo quer se antecipar, eu tenho que me antecipar à antecipação alheia. Então eu tenho que investir um pouco antes de todo mundo que já está se antecipando ao fato. Só que as pessoas também pensam assim. Então você tem que se antecipar à antecipação sobre a antecipação alheia. Normalmente, tem uma pesquisa que mostra isso, normalmente são 3 níveis de antecipação que as pessoas conseguem lidar no dia a dia, né? Sim. Então, é muito comum que quando saia na capa da revista, ela esteja noticiando algo que já aconteceu há muito tempo. Porque as pessoas já anteciparam 3 níveis atrás. Então, você tem sempre que ficar esperto em relação a isso. Quando sai na capa da revista, normalmente é hora de você vender. Então não é o pensamento de segundo nível, é o de terceiro nível. De terceiro, eu não vou nem botar minha mão no fogo nisso, porque eu não lembro o número exato, claro. mas é de algo em torno de terceiro e segundo nível. Legal. Não, e ó, obviamente aqui eu vou abrir mão um pouco da humildade, porque nós da Speech estamos aumentando o risco na nossa carteira de investimentos desde o final do primeiro trimestre de 2022. Obviamente, a gente apanhou muito ao longo de 2022 inteiro. Por quê? Porque as pessoas falavam, pô, vocês estão aumentando o risco quando a inflação está subindo, quando o juros está subindo, quando os indicadores econômicos estão se deteriorando, quando tudo isso está acontecendo, e muito na contramão do mercado, né? Quando uma boa parte dos analistas vinham fazendo justamente o oposto, indo para ativos mais seguros. Mas, pô, esses mesmos analistas, né, uma boa parte do mercado, são os mesmos que recomendam Howard Marks, o mesmo que recomendam Warren Buffett, o mesmo que recomendam Ray Dalio. O que todos esses caras falam? Pô, esses caras falam o seguinte, né? Pô, você pode usar vários termos, mas basicamente pô, se compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, né? Pô, o mercado ele funciona em pêndulo, então quando todo mundo estiver pessimista, você vai e compra os ativos. E o que a gente viu desde 2022 para cá foi uma série de analistas fazendo justamente o contrário, vendendo quando o mercado estava pessimista. Porque a verdade, Gui, é que a galera só lê esses livros pra citar frase e fazer um verniz intelectual, sabe? Pra parecer que leu muita coisa, ou pra parecer que conhece o trabalho de outra pessoa. Então ele meio que absorve a credibilidade alheia, citando 2 ou 3 frases desses livros, nunca parou pra refletir sobre o que tá escrito neles, às vezes nem leu. Um exemplo clássico, o investidor inteligente, conheço conto na ponta dos dedos, assim, as pessoas que realmente leram aquele negócio que tem 800 páginas, é um saco, porque é muito fácil você ver, porque tem várias coisas lá que não tem nada a ver com a Bolsa Brasileira, por exemplo,
ação preferencial nos Estados Unidos não tem nada a ver com ação preferencial aqui. Então, quando você vai conversar com pessoas, você já pergunta isso. Se ela não tiver percebido a diferença, já sabe que ela não leu, só passou o verniz intelectual ali. E o pessoal, na prática, às vezes não consegue aplicar. Por quê? Porque se leu, não absorveu. E quando leu? Porque às vezes não lê também. Só pega uma frasezinha ou outra, cita e fala, daquele investidor, aquele livro lá, sabe? Hoje você não vai fazer isso, você vai recomendar um livro bom, né? Mas calma aí, não é pra recomendar ainda não, tá? Mas boa. Tem o pessoal perguntando, deixa eu ver qual que foi o resultado. A galera quer que mantenha aqui, o segundo lugar foi terça-feira às 19 horas ao vivo. Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer 2 episódios. Paralelamente a gente compara. Qual que a galera eu vou ter que citar Osho aqui, conhece Osho? Já viu Wild Country? Osho não é aquele supermercado que tá bem já ia achar que era o supermercado. Oxo aqui. Osho depois põe no YouTube, é um indiano, guru, com cabelão assim, que usava Rolex e andava de Cadillac. Ele tem uma frase muito boa, que a democracia é o governo do povo, para o povo, pelo povo. Mas o povo é burro. Votaram aí, porra, pra continuar no mesmo horário. Muda esse negócio, pelo amor de Deus. Mas é porque é um... Nada contra a democracia, tô citando o Osho só, tá? Ele é polêmico, essa data é a mínima polêmica dele, tem coisa muito pior.